Boa noite. Eu vou refazer, né, na verdade, aquela lista de estatística da última aula, da live que nós fizemos pelo Zoom, né? E muita gente perdeu a explicação, perdeu a aula, não conseguiu acompanhar, tá? Então, eu vou refazer essa lista, já vai ficar gravada aqui no YouTube, então vocês conseguem assistir todas as aulas passadas e as de agora, tá? As atuais. E aí, o que eu peço? Né? Que a gente fique praticando, beleza? E como eu postei no grupo mais cedo, eu vou estar colocando para vocês um link, né? Já coloquei o link com todos os arquivos que eu já publiquei. E no canal, você vai clicar no canal e você vai conseguir ver todos os vídeos juntos. Né? Aqui no caso, você entrou pelo link da live. Então, sem muita conversa, vamos lá. Deixa eu só verificar se eu consigo dar um zoom aqui. Consigo. Então, vejam só. Essa atividade aqui, ela tá no material que eu mandei como apostila, né, de tendência de estatística, tá? Então, a gente vai trabalhar por ele. Então, aqui diz o seguinte. A tabela abaixo, deixa eu só posicionar direitinho. Se tem a primeira vez, a gente vai apanhando um pouco, né? A tabela abaixo é relativa a empréstimos pessoais, né? Que a gente descubra o 40º percentil e o 8º decil. São duas contas a serem feitas, tá? Então, o que vale observar? Quartil, percentil e decil, eles têm uma fórmula. Eu costumo dizer que a fórmula é a mesma, tá? O que vai mudar de uma para outra? É muito simples. Eu vou dividir em 3 etapas. A primeira etapa é a gente calcular o somatório da frequência, tá? E vou dividir por alguma coisa. Esse é o primeiro passo. Mas por quem que eu divido? Muito simples. Se eu estiver trabalhando com quartil, eu vou dividir aqui embaixo por 4. Se eu estiver trabalhando com percentil, eu vou dividir por 100. Se eu estiver trabalhando com decil, eu vou dividir por 10. Tá? Então, eu tenho essas observações a fazer. Então, como é que a gente vai proceder? Então, a primeira parte, como exercício aqui do lado, deixa eu ver se dá para pegar tudo. Dá. O exercício aqui diz para calcular o percentil. Então, nesta conta aqui, tá? Para calcular o percentil, é pegar o somatório da frequência, tá? E dividir ele por 100, porque eu quero percentil. E daí, o segundo passo é eu encontrar, tá? Vou colocar identificar a classe, tá? E essa classe, a gente identifica ela pela frequência acumulada, tá? Eu vou precisar da frequência acumulada. O terceiro passo é aplicar a fórmula, tá? A fórmula, eu não vou colocar a letra aqui no início de quartil, percentil, decil, porque vai depender muito, mas a fórmula vai ser isso aqui. É o limite inferior da classe mais o somatório da frequência, certo? Aqui no caso, como é percentil, estou dividindo por 100, então aqui a divisão é por 100. Então vou colocar aqui de percentil, tá? Daí, menos a frequência acumulada, né? A gente vai encontrar que é a frequência acumulada anterior, multiplicada pela amplitude, dividindo tudo isso pela frequência da classe. Então, essa seria a minha fórmula, tá? Então, e daí o que acontece? Esse é o principal ponto. Essas fórmulas aqui, elas podem ser modificadas em algumas etapas, tá? As etapas vão ser tipo assim. Eu quero encontrar o 40º percentil, certo? Então, o que acontece? Esse 40º percentil, eu encontrar
40% anteriores àquela nota ou 60% posteriores àquela nota, né? Esse dado. Então, o que eu tenho que entender? Se eu estou calculando o 40º percentil, tá? Aqui, ó, nessa parte, eu devo multiplicar isso por 40, tá? Então, se eu estiver calculando o 40º percentil, eu vou multiplicar isso por 40. Então, o que eu vou ter que fazer agora? Eu vou olhar para a minha distribuição, tá? Vou olhar para a distribuição aqui e verificar o seguinte. Eu tenho aqui os dados, as classes, tenho o número de... a frequência, né, de cada classe, porém eu não tenho aí a frequência acumulada. E vou precisar dessa informação, tá? E aí, para encontrar a frequência acumulada, o que eu preciso fazer? Eu preciso criar uma tabelinha aqui do lado, tá? E criar a frequência acumulada para essa distribuição, porque eu vou necessitar dela, tá? Então eu vou colocar aqui frequência acumulada. Então vejam, a frequência acumulada, a primeira, sempre repete. Então aqui no caso eu tenho o número 13. Aqui eu tenho 13, somando 13 com 11, eu tenho 24, que é a frequência acumulada. Aqui eu tenho 6 mais 24, 30. A outra, eu tenho 5 mais 30, 35. A outra, 3 mais 35, 38. A outra é 4 mais 38, 42. A outra, 8 mais 42, 50. Certo? Aqui eu tenho a frequência acumulada. Agora, de posse da frequência acumulada, eu vou para a resolução, tá? Minha resolução vai ficar assim. Então, primeiro, vamos calcular o percentil, tá? Então, meu primeiro passo é calcular o percentil de número 40, tá? Então, o que eu faço? Eu vou lembrar a fórmula. A minha fórmula, ela vai ser 40 vezes o somatório da classe, tá? Deixa eu ver bem que alguém mandou mensagem, deixa eu ver se é do grupo de vocês. Então, eu preciso encontrar o somatório da classe, tá? Então, vejam, o somatório foi 50, certo? Então, eu coloco 50 e vou dividir por 100. Por que eu vou dividir por 100? Porque eu estou procurando o 40º percentil, tá? Então, aqui, eu tenho a seguinte multiplicação para fazer. Eu tenho 40 vezes 50, certo? Dividido por 100. Olha, aqui eu posso cortar 0 com 0, cortar 0 com 0, e tenho 4 vezes 5. Então, aqui vai dar 20, tá? Esse 20, eu vou procurar essa informação lá na distribuição de frequência pela frequência acumulada e imediatamente anterior. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, a minha frequência acumulada é de número 13. Essa frequência acumulada é de 24. Naquele cálculo da somatória da frequência, eu encontrei que a frequência acumulada é 20. Então, eu entendo. Eu preciso procurar dentro da tabela aonde tem até 20 pessoas. No caso aqui é notas, né? Pessoas mesmo, quantidade. Então, eu preciso encontrar até 20. Então, por exemplo, a primeira classe tem até 13. A segunda classe tem até 24. Então, ou seja, eu preciso encontrar 20 pessoas. Então, aqui não contém 20, mas nessa classe eu contém 20 pessoas. Então, a minha classe que eu vou estudar é essa aqui. Então, eu vou destacar ela, tá? Destacando ela, esse destaque já é o segundo passo, tá? Que é identificar a classe pela frequência acumulada. Esse já é o meu segundo passo. Agora, então, eu preciso ir para o terceiro, que é a fórmula, tá? O terceiro passo, ele funciona assim. Ele não é difícil, tá? É só cálculo. Então, o percentil de número 40, tá? O percentil de número 40, ele vai ser igual limite inferior da classe.
Espera aí. O limite inferior da classe, olhando pela tabela, eu vou ter a seguinte informação. Essa aqui é a classe que nós identificamos de número que tinha 20 pessoas. O limite dela é o número 700. Tá? Então, 700 é o meu limite de classe. Meu limite inferior. Tá? Então, 700 é o limite da classe. Não sei se dá para pegar tudo. Então, 700 é o limite da classe. Daí eu tenho também que olhar o somatório da frequência multiplicado por 40 dividido por 100, que foi o cálculo que foi feito aqui. Ó, tá? Esse cálculo aí, nós já fizemos as contas e descobrimos que foi 20. Né? Então, eu vou colocar mais, abrir parênteses, e tudo isso foi 20. Depois, menos. Pela fórmula, eu tenho lá a frequência acumulada, né, disso. Então, olhando para a tabela, eu tenho aqui o número 24. E essa frequência acumulada é a anterior. Então, a anterior a 24 é o número 13. Então, eu vou colocar aqui o número 13. Depois, fechar parênteses. Pela fórmula, eu tenho amplitude. Olhando para a tabela, aqui do lado, eu tenho que a amplitude ela vai de 700 a 1100, de 300 a 700, de 1500 a 1900. É a diferença de um pelo outro. Então, ou seja, você pegar 700 menos 300 vai dar 400. 1100 menos 700 dá 400. Tá? Então, todos eles vai dar 400. Então, essa é a minha amplitude. Então, aqui eu vou multiplicar por 400, que é a amplitude. Aqui logo tem uma divisão, que é o que está aqui, certo? Essa divisão é a frequência, tá, da classe. A classe, que eu volto a dizer, é aquela que foi identificada. Nós identificamos aqui que foi essa. Então, essa frequência de número 11. Tá? Então, eu vou colocar aqui o número 11. Agora, eu procedo com os cálculos. Tá? Os meus cálculos vão funcionar como? Primeiro, eu vou resolver essa parte, tá? Que é a subtração dentro do parênteses. Depois, eu multiplico. Depois que eu multiplicar, eu divido por 11 e depois eu somo com 700. Tá? Minha calculadora quebrou, e aí eu vou fazer pelo computador e eu vou colocando os resultados, vocês vão acompanhando depois, tá? Então, o passo a passo aqui seria 700 mais 20 menos 13, que vai dar 7, vezes 400, certo? Dividido por 11. Agora eu pego 7 de vezes 400, tá? Vai dar 28, 2.800, dividido por 11. Agora eu vou fazer essa divisão, tá? 2.800 2.800 dividido por 11 vai dar 254,54. Então aqui eu tenho o percentil de número 40, é o número 700, mais essa divisão deu 254,54. Agora eu vou somar com 700, certo? Deu 954,54. Para quem participou da última live, esse valor ficou errado, tá? Corrijam. Lá não foi multiplicado por 40, tá bom? Então, esse aqui é o valor do percentil de número 40, tá? Daí agora eu preciso encontrar o percentil de número... Perdão. Ele quer que nós encontremos o oitavo decil, tá? Então, vou calcular o oitavo decil agora. Vou pegar uma outra folha, que essa aqui já foi. Então, para calcular o oitavo decil, eu preciso, de novo, da fórmula, tá? O primeiro passo é eu pegar o somatório da frequência, tá? Então, o primeiro passo é eu pegar o somatório da frequência e dividir por, como agora ele quer, decil,
e vou dividir por 10, tá? Então, eu vou dividir por 10 e vou multiplicar por 8, porque ele quer o oitavo decilo, beleza? Então, lembrando, como a questão é a mesma, o somatório da frequência também vai ser o mesmo. A questão lá falava do somatório que deu 50, né? Então, eu vou somar os 50 valores que deu, que já foi somado. Então, eu tenho 8 vezes 50 dividido por 10. Cortando esse 5 com esse 0 com esse 0, eu tenho apenas 8 vezes 5, que dá 40, certo? Agora eu preciso encontrar dentro da tabela aonde eu tenho até 40 pessoas, tá? Olhando para a tabela, eu vejo que vou dar um zoomzinho aqui para vocês. Eu tenho que na acumulada, aqui eu tinha até 30, até 24, perdão, até 13, até 24, até 30, até 35, até 38, até 42. Veja, eu preciso comportar dentro de uma classe 40 pessoas, e essa só cabe 38. Então a classe que eu quero é essa aqui, ó. É a penúltima classe. Então as informações que eu preciso é o número 38, tá? Eu preciso do limite da última classe lá, que no caso é 230, e preciso dessa frequência. Então, essas três informações que eu preciso da tabela. É isso que eu vou identificar, que seria o segundo passo. O terceiro é fazer a conta. Como aqui eu estou calculando o decil e eu quero o oitavo, a minha fórmula será limite da classe mais, vou abrir parênteses, 8 multiplicado somatório da frequência dividido por 10, porque é decil, menos a frequência acumulada imediatamente anterior, vezes a amplitude, dividido, certo, pela frequência da classe. Então, ao calcular isso, eu vou ter o seguinte. Olhando para a tabela, eu tenho que o limite da classe é 2.300. O somatório da frequência dividido por 10, multiplicado por 8 dividido por 10 já foi calculado, deu 40. A frequência imediatamente anterior, né, acumulada. Se eu olhar pela acumulada, que aqui era 42, a anterior foi 38. Então aqui eu tenho menos 38. Vou multiplicar isso pela amplitude. Lembrando que é a mesma questão, um valor de um para o outro, certo? Foi de 400. Então aqui eu tenho 400. Beleza? Agora eu vou dividir, beleza? Pela frequência da classe. Olhando de novo na tabela, a frequência dessa classe é 4. Então, eu vou dividir por 4. O primeiro passo, então, é resolver entre parênteses, tá? 38 menos 40, 40 menos 38, vai dar 2. Resultado vezes 400, e depois eu divido por 4. Tá? Essa aqui a gente não vai fazer aquele passo a passo de multiplicar, depois dividir, porque a gente consegue fazer rapidamente, né? 2 vezes 400 vai dar 800, e 800 dividido por 4 deu 200, tá? Então, eu tenho 2.300 mais 200, beleza? Agora eu vou somar o que tem. Desceu de número 8, vai dar 2.500, beleza? Então, essas seriam as respostas da questão 1. Aí a questão 2, ela pede que nós façamos o seguinte. Vou colocar aqui a tabela. Uma empresa selecionou um total de 54 notas fiscais, tá? Estou lendo a outra parte. E durante um dia, eu obteve o seguinte quadro. Então, esse é o quadro que eu tenho de algumas notas fiscais da empresa. E nesse quadro, eu preciso calcular a média, a moda e a mediana. Preciso de 3 informações. Lembrar também
que isso daqui é uma distribuição com classe. Se ela é com classe, tudo fica um pouco mais trabalhoso, tá? Quando eu preciso encontrar média, moda e mediana, tá? E que tem classe, eu preciso ter mais trabalho. Vamos começar pela mediana, porque o cálculo de mediana é bem semelhante ao cálculo de quartil, percentil e decil. Uma outra coisa importante também, essa questão já foi resolvida no vídeo que já está postado no canal, mas vamos resolver do mesmo jeito. Olha só, se você olhar as alternativas A, B, C e D, todas elas diz que a média é 87,3, tá? Então, nem precisaria calcular, porque eu não teria opções de erro pela média, porque todos os valores que me mostram já está dando o mesmo resultado. Também não precisaria fazer o cálculo de moda, porque todos os valores de moda permanecem o mesmo. Então, não eliminaria nenhuma, por eliminação, certo? Lembrando que essa resolução está no vídeo anterior. E agora eu preciso calcular a mediana. Então, aqui, esse cálculo, como é que a gente vai proceder? Primeiro, eu preciso encontrar o somatório da frequência e vou dividir por 2, porque eu estou falando de mediana, beleza? O segundo passo é identificar dentro da tabela as informações. O terceiro passo é calcular a fórmula. Esse barulho aqui foi meu celular que despencou, viu, gente? Encontrar pela fórmula. Daí, o que a gente precisa fazer? Deixa eu só travar ele aqui. Daí, eu preciso identificar pela tabela. Para que eu possa identificar pela tabela, eu preciso fazer a frequência acumulada, tá? Então, a frequência acumulada, a FAC, a primeira eu vou repetir, que é 10. A segunda é 28 mais 10, que vai dar 38. A terceira, 12 mais 38, 40. A outra, 2 mais 40, 42. 1 mais 42, 43. E 1 mais 43, 44. Esse aqui vai me ajudar na hora de fazer o cálculo da distribuição da frequência. Daí, eu vou agora voltar para a fórmula, que é o terceiro passo, tá? A fórmula aqui seria, como eu quero mediana, então mediana vai ser igual ao limite da classe mais o somatório da frequência dividido por 2, que é aquela conta que nós vamos fazer depois, menos a frequência acumulada imediatamente anterior à classe que a gente vai identificar, multiplicado pela amplitude, tudo isso dividido pela frequência da classe. Então, encontramos que pela... Deixa eu só ver se está aparecendo no vídeo. Pela frequência acumulada, o total de pessoas aqui, né, de notas, são 44. Então, esse aqui é o somatório da frequência. Então, eu tenho 44 dividido por 2. Esse resultado vai dar 22, certo? Agora eu preciso identificar aqui. Vejam, pela frequência acumulada, a primeira classe, vou deixar vocês olhando aí sozinhos, sem fazer gestos. A primeira classe, ela tem até 10 pessoas. A segunda classe, ela tem até 38. Aí eu pergunto, qual classe comporta até 22? Aí vocês vão ver que é a segunda classe, porque ela tem até 22 pessoas, certo? Então, o que acontece? Eu tenho que essa classe é a classe que vai comportar até 22 pessoas, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu identifiquei que é a segunda classe. As informações que eu preciso são essa, essa e essa, beleza? Então, vamos lá para a resolução. Limite da classe, 50.
mais somatório da frequência dividido por 2, 22. Frequência acumulada anterior, 10. Amplitude, se a gente olhar a tabela, ela varia de 50 em 50, certo? Então, minha amplitude é 50. Somatório da frequência, perdão, só a frequência da classe. Espera aí, naquela classe eu tinha 28 pessoas. Então, eu não preciso mais olhar a tabela. Então, aqui eu tenho 28. Agora, eu vou fazer as contas. Primeiro, resolver dentro do parênteses. Tá? Lembrando que esse cálculo é de mediana. Então, aqui eu tenho 50 mais 22 menos 10, 12 vezes 50 dividido por 28. Então, bora as contas. 12 vezes 50 dividido por 28. Daria 600. Dividido por 28, 21,42. Então, a mediana é 50 mais 21,42 dividir... Não, pronto, vou dividir por 28, é o resultado final. Então, a minha mediana vai ser 50 mais 21,42. A minha mediana, esse valor mais 50, vai dar 71,42. Beleza? Então, esse é o valor da mediana. Próxima questão. Em geral, quartil, percentil e decil são respectivamente iguais à mediana? Não. Tá? Para quem acompanhou as aulas anteriores, o quartil, decil e percentil, eles não são iguais à mediana. Porém, quando eu tenho o segundo quartil, ele é igual à mediana, porque eu calculo justamente a metade. Alguns serão, não todos, tá? Então, por exemplo, o 50º percentil, ele é igual à mediana, mas os outros não. Daí, agora eu preciso resolver a questão 4, porque a 3 já foi resolvida. A questão 4 também fala de média, e a gente já resolveu essa questão em uma aula anterior, tá? Então, a gente não vai falar dela, porque já foi resolvido, já tem um vídeo dela, da resolução dela. Mas nós temos a questão 5, que é a questão que fala que uma companhia, deixa eu baixar aqui, uma companhia de seguro pesquisou a idade na morte e na causa de morte, né? Daí, ele resumiu na tabela abaixo, que tem as idades, tem os valores, a quantidade de vezes que aconteceu, e quer que a gente calcule o quartil de número 1, quartil de número 3 e o decil de número 9 e o percentil de número 9, tá? E daí, a gente precisa calcular. Então, tenho 4 contas a fazer, todas elas do mesmo ritmo, né? A mesma ideia de fórmula, quartil, percentil, decil. E ele quer que nós calculemos, então, quartil de número 1, quartil de número 3, decil de número 9 e o percentil de número 99. Então, vou ter que lembrar das formulazinhas, né? Que foi feita para poder calcular. Então, se eu estou procurando folha aqui em branco, porque as que eu tinha aqui comigo eu risquei todas.
aqui. Então, de novo, eu vou precisar do somatório da frequência dividido pela... Então, primeiro eu vou calcular quartil, certo? Então, se é quartil, eu divido por 4. Então, primeiro, eu vou calcular o somatório da frequência e vou dividir por 4, tá? E aí, para que eu chegue nesse somatório da frequência, eu preciso fazer a frequência acumulada. Vou pular para o terceiro passo, porque o segundo é fazer a identificação. O terceiro passo vem para a fórmula. Como eu quero o quartil de número 1, né, o primeiro quartil, eu tenho que o limite da classe mais o somatório da frequência dividido por 4, porque eu estou falando de quartil, menos a frequência acumulada anterior, multiplicado pela amplitude, tudo isso dividido pela frequência da classe. Então, vamos primeiro encontrar o primeiro quartil. Então, eu preciso pegar a tabela e encontrar o somatório. Tá? Eu poderia muito bem pegar e somar 22 mais 10 mais 6, 2, 4, 5 e 1 e pegar o somatório disso. Mas então eu posso pegar e fazer logo a frequência acumulada, tá? Faço lá a FAC e aí eu tenho já base para responder as futuras, né? Que no caso seria a terceira parte da fórmula. Então aqui eu tenho a primeira 22, a outra 10 mais 22, 32, 6 mais 32, 38, 2 mais 38, 40, 4 mais 40, 44, 5 mais 44, 45, 49, 49 e 1 mais 49, 50. Então eu tenho aqui uma distribuição de 50 valores, tá? De 50 pessoas que morreram. Então, eu preciso ir agora para o terceiro passo, o primeiro passo e resolver. Então, o que eu faço aqui? Identifiquei que eu quero encontrar quartil, tá? Então, eu vou fazer essa continha. O somatório lá que é 50, e dividir por 4, tá? Então, 50 dividido por 4 vai dar metade, vai dar 25, né? E metade de 25, 12,25. Agora, eu vou encontrar aonde eu tenho até 12,25 pessoas. Lembrar, como eu estou trabalhando com pessoas, eu não vou ter pessoas pela metade, certo? Nem um quarto delas. Então, o que eu preciso entender? Que eu tenho 13 pessoas, tá? E se eu tenho 13 pessoas, eu vou arredondar e procurar 13 pessoas aqui. O que acontece? Vejam, aqui eu tenho até... Opa! Aqui eu tenho 22 pessoas logo de imediato. Então, até 13 pessoas está na primeira classe, tá? Primeira classe. Então, o que eu faço agora? Limite inferior, no meu caso, dessa classe é 16, certo? Mais somatório da frequência dividido por 4, 12,5, 12,25, menos frequência acumulada anterior. Peraí, mas eu não tenho anterior, certo? E se eu não tenho anterior, o que eu coloco? Então, olha só, eu preciso colocar imediatamente anterior a ela. Vejo, anterior a ela não tem frequência acumulada, certo? A quantidade é zero, tá bom? Então aqui eu coloco zero, multiplicado pela amplitude. Qual é a diferença de idade de uma tabela de uma idade para outra? 35 menos 26 dá 9. 25 menos 16, 9. 45 menos 36, 9. Então, esse aí
é a amplitude, o número 9. Aqui eu também tenho agora uma divisão, certo? Que é da frequência da classe. A frequência da classe é 22. Então aqui eu tenho o número 22. Agora eu vou resolver aqui. Como a gente já está fazendo um cálculo já há bastante tempo e é o mesmo, eu só vou falar como é que faz e já botar o resultado direto. 12,25 menos 0, continua sendo 12,25, vezes 9, depois eu divido por 22. Então, quando eu tenho 12,25, multiplico por 9 e divido por 22, esse resultado é 5,01, tá? Então, toda essa conta aqui vai dar 5,01. Agora eu vou somar. Quartil de número 1 vai dar 21,01. Essa é a informação do primeiro quartil. A questão número 3, perdão, que é o terceiro quartil. Qual é a diferença? Vou aproveitar a folha. O que acontece? Vamos pular essas etapas aqui e vamos entender que agora eu quero o terceiro quartil. E para calcular o terceiro quartil, eu tenho 3 que multiplica o somatório da frequência e divido por 4. Então vejam, é um cálculo semelhante a esse aqui, tá? A diferença é que eu tenho que apenas multiplicar por 3, tá? Multiplicar por 3. Então a conta seria 3 vezes 50 dividido por 4, tá? Então, quando que eu sei que multiplico? Se do lado, se eu quero o terceiro quartil, multiplico por 3, tá? Quando que eu sei por quem eu divido? Se é quartil, é 4. Se é decil, é 10. Se é percentil, é 100, tá? Então, aqui eu tenho 3 vezes 150, vai dar 150. E 150 dividido por 4 vai dar 37,5. Então, eu vou ter que procurar na minha tabela até 37 pessoas e meia. Mas não existe 37 pessoas e meia. E agora? Eu arredondo para 38, tá? Eu vou procurar na tabela até 38 pessoas. Então, olhando na tabela, eu tenho aqui esta classe que comporta até 38 pessoas, que é a classe do terceiro quartil, e essa aqui foi a classe do primeiro quartil. Então, a informação que eu preciso é o 36, é o 6 e o 10, que é o anterior, beleza? Agora, vamos para o cálculo. Então, a terceira parte é, acompanhando a fórmula, tá? Eu tenho limite da classe anterior. Tá aqui no cantinho, ó. 36. Então, eu tenho 36 mais somatório da frequência, aquela partezinha ali, dividida, né, pela quantidade. Tá bom? Já tem um resultado, 37,5. Menos a frequência acumulada anterior. Peraí. Frequência acumulada anterior, se a frequência que eu quero é essa, anterior a ela, é 10. Então, menos 10, fechou parênteses, vezes a amplitude, que é a mesma da questão, tá? Que é 9. Tudo isso dividido por questão anterior, o mesmo dado, 22. Agora eu faço. Novamente eu falo, vou fazer direto, tá bom? Então aqui eu estou procurando o terceiro quartil. Eu tenho 36 mais. Então, 37,5 menos 10 vai dar 27,5 vezes 9 vai dar 247,5. Agora eu divido por 22. Resultado vai dar 11,25. 11,25. Agora eu vou somar 47,25. Tá? Então esse é o resultado do terceiro quartil. Agora voltando para a questão, eu vou encontrar agora o decil de número 9. Tá? Então, para encontrar o decil de número 9, eu preciso de quê? Primeiro passo
do decil de número 9 é fazer 9 vezes o somatório da frequência e dividir por 10, porque eu estou falando de decil. O somatório da frequência continua sendo o mesmo, é a mesma questão. O somatório dela deu 50. Então eu tenho 9 vezes 50, vai dar 450, dividido por 10, 45. Então agora eu preciso encontrar na tabela aonde eu tenho até 45 pessoas. Então, olhando para a tabela, aqui eu tenho até 44. Aqui eu tenho até 49 pessoas. Então, 45 pessoas está aqui, ó, nessa penúltima classe. Então, as informações que eu preciso são 66, 5 e 4. Beleza? Então, pela fórmula do decil de número 9, que é a terceira parte, é limite da classe mais somatório da frequência dividido por 10 vezes 9, que é a conta de cima, tá? Menos a frequência acumulada anterior, certo? Tudo isso dividido pela frequência da classe e lembrando que é multiplicado pela amplitude. Essa seria a fórmula. Então, o decil de número 9, ele vai ser limite da classe. Tá. Lembrar de novo, eu vou usar 66, 5, 4. Limite da classe, frequência acumulada anterior. Então, eu tenho 66 mais 45 menos frequência acumulada anterior, deu 4. Vezes amplitude, que é 9, né? Que a gente fez o cálculo mais cedo, dividido agora pela frequência, que é 5. Então, essa daqui eu faço no passo a passo, tá? 66 mais 45 menos 4, 41, resultado vezes 9, dividido por 5. Então, o decil de número 9, eu tenho 41 vezes 9, vai dar 369, ao dividir por 5, vai dar 73,8. Então, 66 mais 73,8. Somando tudo isso, vai dar 139,8. Beleza? Esse é o valor do decil de número 9. Agora eu preciso encontrar o percentil de número 99. Tá? O percentil de número 99. Deixa eu ver se dá para fazer no verso dessa aqui. Não, não dá. Eu tenho que primeiro, para calcular o percentil de número 99, eu pegar 99 vezes o somatório da frequência e dividir por 100. Por que é 100 agora, Diego? Porque é percentil, tá? Lembrar de novo que a mesma questão disse que eu tinha que o somatório da frequência era 50. Então eu tenho 99 vezes 50 dividido por 100, tá? Então 99 vezes 50 dividido por 100 é 98, né? Opa, perdão, 45,5. 49,5. Aí agora, depois dessa informação, eu vou identificar pela tabela. Eu preciso encontrar até 49 pessoas e meia. Espera aí, se é meia, tem mais uma, arredondando, 50. Eu estou o percentil do 1099 está presente na última classe. Então, eu preciso do 76, 1 e agora o número 5. Então, terceira parte. Percentil de número 99 vai ser igual ao limite da classe 76 mais somatório da frequência, estou fazendo direto, 5 com as fórmulas, tá? Somatório da frequência dividido por 100 deu 49,5. Menos a frequência acumulada anterior. Nós fizemos aqui, ó.
5 vezes a amplitude, que é 9, dividido pela frequência da classe, que é 1. Então, percentil de número 99 vai ser 76, mais essa continha aqui vai dar 44,5. Resultado vezes 9, não vou colocar o número 1 porque divisão por 1 não tem. Tá? Então, eu tenho lá 44,5 vezes 9. Vai dar 400,05. Então, eu tenho 76 mais 400,5. Então, o percentil de número 99 vai dar 476,5. Beleza? Depois vocês mandam as perguntas lá no grupo, tá? Então, por último agora, deixa eu só verificar, acho que são 6 questões. Então, resolvemos questão 5, um pouquinho, tá? Tem mais. Questão 6. Disse assim: a tabela de frequências a seguir fornece as velocidades desenvolvidas por motoristas num trecho urbano, onde a velocidade máxima permitida é de 60 km por hora. A partir da tabela fornecida, calcule a velocidade média, né? Calcule a média, mediana desses valores. Então, eu preciso calcular a média e a mediana, e aí ele quer quartil, decil, percentil e por aí vai, tá? Então, vamos aos trabalhos, né? Aqui, então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 valores que preciso calcular. Então, 6 contas para fazer, tá bom? Então, antes de começar, vamos calcular logo o somatório das frequências, porque a gente vai precisar disso, tá? Então, aqui eu tenho, o primeiro é 14, o outro 25. Só vou pegar uma caneta menorzinha, porque essa aqui vai ficar dando trabalho pra gente. Então, continuando. 14 é a primeira, a outra é 25. 8 mais 25, 33. Deixa eu pegar aqui essa. Tem outra folha impressa. Achei que tivesse, mas essa aqui é a única. Então eu tenho 8 mais 25, 33. Vou colocar aqui dentro. 6 mais 33, 39. 4 mais 39, 43. 3 mais 43, 46. Aqui vai dar 47. Esse aqui 49. Esse continua sendo 49. E esse vai dar 50. Então, já sei que foi 50 pessoas aí que foram multadas, certo? Multadas não, foi só coletada informação. Daí agora eu preciso calcular a média, tá? Calcular a média de um intervalo com classe. E aí? Vocês lembram como fazer? Como é que eu encontro a média de um intervalo com classe, tá? Então vejam, quando eu tenho um intervalo com classe, perdão, então distribuição com classe, eu tenho... Só um minutinho que chegou uma mensagem aqui para mim. Eu tenho que ter mais cuidado
com o que pode acontecer, porque tem classe, tá? Quando tem classe, eu preciso sempre tomar cuidado. Quando esse cuidado, eu sempre digo no sentido de ter um pouquinho mais de trabalho, tá? Quando é média simples, né? Quando eu não estou falando de média ponderada, é só somar os valores, dividir pela quantidade e tá feito. Quando tem classe, eu preciso lembrar do intervalo médio entre os valores, tá? Lembrar desses intervalos médios entre os valores é a chave para calcular a média. Então, assim, na estatística, sempre que tiver classe, você já pode falar assim, nossa, vai dar um trabalhozinho? Vai, mas nada que não seja impossível de se resolver, tá? Então, primeira coisa, aqui nós colocamos a tabela de distribuição de frequência, né? Que foi a distribuição com classe, perdão, frequência acumulada. Mas eu preciso calcular a média. E para me calcular essa média, eu preciso do ponto médio de cada classe, tá? Então, o que eu preciso criar na minha tabela? Além do que já tem, tá? Além do que já tem nela, que é a frequência normal, eu preciso criar nela um campozinho que é chamado de média de classe, tá? E também criar a multiplicação pela frequência por essa média da classe, tá? Eu não vou colocar na tabela aqui a média da classe, tá? Mas, olha só, olha esse valorzinho aqui, 42 e 43. Quem está na metade, tá? Entre 42 e 43 é 42,5, tá? Então, aqui eu vou ter que colocar a média da classe multiplicada pela frequência, tá? E é isso que vai importar para mim. Então, eu tenho a média da classe, que eu disse agora há pouco, é pegar 43, fazer aqui do ladinho, 43 mais 42 e dividir por 2, tá? Isso vai dar a metade entre eles. Então, eu vou pegar 43,5, né? Perdão, 42,5 e multiplicar por 14. Então, aqui eu vou fazer a primeira continha, tá? Que é colocar 42,5 vezes 14. Mas o que me interessa mesmo é o resultado. Que esse resultado é 595. Agora eu vou para o próximo. A metade entre 44 e 45 é 44,5. Então, 44,5 vezes 11 vai dar 489,5. Próximo, 46,5 vezes 8, 372. Próximo, 48,5 vezes 6, 291. Próximo, 50,5 vezes 4, 202. 52,5 vezes 3, 157,5. Outra, 54,5 vezes 1, é o próprio 54,5. Próximo, 56,5 vezes 2, 113. 58,5 vezes 0, 0. 60,1, 60,5, perdão, vezes 1, é o próprio 60,5. O que me interessa nessa tabela é só o somatório de tudo isso, tá? É 595 mais 489,5
mais 372, mais 291, mais 202, mais 157,5, mais 54,5, mais 113, mais zero, que não precisa colocar, mais 60,5. Esse resultado deu 2.335, tá? Esse é o somatório da frequência. Perdão, somatório da média vezes a frequência. Por que eu preciso disso? Porque vai existir uma fórmula que me pede somatório, tá? E logo, como sequência, eu quero encontrar essa média, tá? E como é a fórmula? Como é o cálculo? Então, a fórmula é muito simples. Depois que eu fiz essa tabela, para calcular a média, né? Eu pego o somatório da frequência multiplicada pela média da classe, dividido pelo somatório da frequência. Então, essa primeira parte é justamente essa conta que nós fizemos. Ó. Eu multipliquei um pelo outro e no final... De novo, vou trocar de suporte, porque senão eu vou tomar prejuízo. Daí, só recapitulando, isso daqui, ó, é o somatório que nós fizemos, é justamente todo esse cálculo resumido aqui. Então, esse somatório multiplicado aí é 2.335. E o somatório da frequência é aquele que foi feito pela frequência acumulada, que foi 50. Somar todos os valores. Então, eu tenho 2.335 dividido por 50. Então, a média é 46,7. Essa é a média. Aí ele pede que calcule a mediana, tá? Então, para calcular a mediana, eu preciso encontrar o somatório da frequência e dividir por 2, que esse é o primeiro passo, tá? Então, eu tenho o somatório da frequência, já sei que é 50. Ao dividir por 2, o resultado vai dar 25. Eu preciso encontrar agora na tabela, lembrando que essa tabelinha que a gente fez primeiro é da frequência acumulada, eu preciso encontrar o número 25 de pessoas. Vejam que vai dar logo a segunda classe, tá? Vai dar 25 pessoas. Então, o terceiro passo, né, o segundo já identifiquei, o terceiro passo da mediana é calcular, então, os valores. Aqui eu tenho o limite da classe. Só diminuir o zoom aqui, que fica melhor. Eu tenho que o limite da classe é 44, mais o somatório da frequência, que foi calculado aqui em cima, vai dar 25, menos a frequência anterior, que é 14, vezes a amplitude, de um para o outro, ó. 45 menos 44, é o número 1, né? A amplitude é 1. Dividido pela frequência da classe. Essa classe tem 11 pessoas. 11. Agora eu tenho que a minha mediana é 44, mais 25 menos 14, tá? Vai dar 11. 11 vezes 1 continua sendo 11, e 11 dividido por 11 vai ser 1. Então, minha mediana é 44 mais 1. Então, a mediana é 45. Agora, ele quer que a gente encontre também o primeiro quartil, tá? Então, a forma de se fazer é semelhante à da mediana, porém, a divisão agora é por 4, e como ele quer o primeiro quartil, né? É só divisão. Então, primeiro passo.
quartil de número 1. É o somatório da frequência dividido por 4, porque é quartil. Não tem multiplicação porque é número 1. Então, o somatório foi 50. Se eu pegar 50 e dividir por 4, eu vou ter 12,25. 12,5, perdão. Eu nem sei se eu... Talvez eu até tenha feito um cálculo errado bem na outra questão por conta desse 12,25. Bem aqui. Eu tenho agora que identificar até... Não vai dar diferente não, porque a gente arredonda, né? 12,5 pessoas, certo? Eu tenho 13 pessoas. Olhar pela minha frequência, até 13 pessoas está na primeira classe. Então, o que eu preciso é do 42, do 14 e antes dela, nada, que é zero. Então, para calcular então o primeiro quartil, que é o terceiro passo, é o limite da classe, que é 42, mais o somatório da frequência dividido por 4, que deu 12,5, menos a frequência acumulada anterior, que é o próprio zero, porque antes, veja, como é primeira classe, eu não tenho nada antes, multiplicado pela amplitude. A amplitude nós já vimos que foi 1, né? E dividido pela frequência que tem lá. A frequência é 14. Então, eu tenho que o primeiro quartil vai ser 42 mais 12,5 dividido por 14. Só um minuto. 12,5 dividido por 14 dá 0,89. Ao somar, vai dar 42,89, que é o primeiro quartil. A questão também pede que nós calculemos o quartil de número 3, terceiro quartil. Então, a gente vai aproveitar o cálculo ali, ó. Esse cálculo, se eu quero o quartil de número 3, é fazer ele vezes 3, tá? Então, deixa eu só finalizar isso aqui. Passar uma réguazinha. E eu tenho o somatório da frequência vezes 3, porque é terceiro quartil, e se é quartil, eu divido por 4. Ou seja, já sei que esse resultado é 12,5. Então, vezes 3 vai dar 37,5. Agora eu vou para a segunda parte, que é identificar até 38 pessoas, porque deu metade. Olhando aqui na distribuição, a quarta classe ela comporta até 39, tá? Então, eu tenho anterior a ela 33, a frequência 6 e o limite 48. Então, o terceiro quartil é 48, mais o somatório da frequência multiplicado por 3 dividido por 4, né? Dá 37,5, menos a frequência anterior, que é 33, multiplicado pela amplitude, que é 1, e dividido pela frequência da classe, que é 6. Então, o meu terceiro quartil vai ser 48 mais 37,5 menos 33. Vai dar 4,5. E ao dividir por 6, vai dar 0,75. Então, quartil de número 3 vai dar 48,75. Certo? Opa! No final, eu vou tirar as fotos das folhas e postar para vocês lá na nossa página de compartilhamento que eu criei hoje para vocês, tá? Então, essa seria
a questão 6, falando de quartil. Aí eu tenho também terminar as duas que falam do decil e do percentil. Deixa eu pegar só mais folhas aqui. Só um minuto. Tu tá indo? Continuando, eu tenho o decil de número 2, tá? Segundo decil. Então, primeiro, vamos calcular o decil de número 2. Eu preciso encontrar a frequência da classe, tá? Então, somatório da frequência dividido. Então, somatório da frequência, como é decil, eu divido por 10. Mas como eu quero segundo decil, eu multiplico por 2. Então, o somatório eu já sei que é 50, né? Então, 2 vezes 50 dividido por 10. Corto 0. Encontrei que a classe que eu quero é de número 10. Então, olhando de novo a minha tabela, eu tenho que aqui tem 14 pessoas e antes dela não tem ninguém. Então, a classe que eu quero é a primeira. Então, já identifiquei. Terceiro passo é realmente calcular o segundo decil. O limite da classe é 42, mais o somatório da frequência dividido por 10, né? No caso, foi o próprio 10, menos a frequência acumulada anterior, como não existe anterior, é 0, multiplicada pela amplitude, que é 1, né? A mesma questão ainda, dividido pela frequência da classe, que é 14. Então, eu tenho que o decil de número 2 vai ser 42, mais 10 menos 0 é 0. 0 vezes 1, perdão, 10 menos 0, 10. 10 vezes 1, 10. Agora eu tenho 10 dividido por 14. Dá 0,71. Então, 0,71. Então, o decil de número 2 é 42,07. 42,71. Beleza? Esse é o decil de número 2. Agora ele pede também o percentil de número 90, tá? Então, para calcular ele, eu preciso pegar 90, porque é o número 90, vezes o somatório da frequência, e vou dividir por 100, porque eu estou falando de percentil. Então, eu tenho 90 vezes 50, dividido por 100. Ó, corto 0, eu tenho 45. Beleza? Eu preciso encontrar na tabela até onde eu tenho 45 pessoas. Se a gente olhar aqui, ele está nessa classe, ó. Então eu vou precisar do 40 opa, não é que não. Viajei. Até 45 pessoas mais próximo é essa classe. Então eu preciso da anterior, que é 43, a frequência 3 e o limite 52. Então, meu terceiro passo é calcular o percentil de número 90. Limite da classe 52, mais somatório da frequência multiplicado por 90 dividido por 100 é 45, menos a frequência anterior, 43, multiplicado pela amplitude, que nós já sabemos que é 1, dividido pela frequência, que é 3. Então, eu tenho o percentil de número 90 é 52, mais
45 menos 43 vai dar 2. Vezes 1, continua sendo 2. 2 dividido por 3 dá 0,66. Então, o percentil de número 90 vai dar 52,66. Então, com essa, nós matamos a questão que fala de média, mediana, quartil 1, quartil 3, decil 2 e percentil de número 90. Depois, como eu disse, eu posto as fotos das resoluções, tá? Continuando para a penúltima resolução, ela diz o seguinte: a tabela apresenta a distribuição de frequência de salário de um grupo de 50 empregados numa empresa de um certo mês. Determina o salário médio desses empregados desse mês, né? Eu quero a média de salários. Como aqui está falando de intervalos com classe, eu preciso calcular a média de cada classe desses empregados. Então, o que eu preciso ter de informação? Eu preciso ter do XC, né, que é a média de classe. E essa média de cada classe vai funcionar assim. Não sei onde enfiei a caneta, mas... eu tenho a média entre 1.000 e 2.000 é 1.500. A média entre 2 e 3.000, 2.500. Média entre 3 e 4.000, 3.500. A média entre 4.000 e 5.000, 4.500. Esses valores que eu falei de média, eu vou multiplicar pelas quantidades de empregados. Então, 1.500 vezes 20, tá? 1.500 vezes 20, deu 30.000. Então, eu vou reservar esse valor, que é 30.000. Então, aqui que eu estou fazendo é a média da classe vezes a frequência. A outra média é 2.500 vezes a quantidade, que é 18, dá 45.000. A outra, 3.500 vezes 9, 31.500. E a outra, 4.500 vezes 3, que dá 13.500. Agora eu vou somar todos os valores que deu ali. 13.500 mais 31.500 mais 45 mais 30.000. Esse resultado vai dar 120.000, certo? Então, o que eu preciso agora? A média de um intervalo com classe é o somatório da média da classe multiplicado pela frequência. Tudo isso dividido pelo somatório da frequência. Então, eu já sei que a frequência multiplicada pela média da frequência, tá? Deu 120.000. E que o somatório da frequência, lá no texto disse que foi 50 pessoas. Então, vou dividir por 50. 50. Então, quando eu pego 120.000 e divido por 50, vai dar 2.400. Então, esse valor é a média de salários, tá? Daí, essa seria a questão 7. A questão 8 pede que a gente calcule a moda, a mediana e a média, tá? Vamos começar pela moda. Moda é o valor que mais se repete, tá? Então, olhando na tabela, a gente vai identificar, vou procurar o valor que mais aparece. Então, aqui eu tenho 320, apareceu 3 vezes, e não tem outro valor que aparece mais vezes, tá? Então, a moda dessa distribuição, questão 8,
A moda é 320. Agora eu preciso calcular a média, tá? A média é somar todos os valores, tá? Então a média é eu pegar 302 mais 308, somar tudo, tá, gente? Mais 300, mais 290, mais 298. Não tá nem, tô escrevendo, não tá nem aparecendo. Tá, vou só somar aqui do ladinho e já dou o resultado, tá? 302 mais 308 mais 300 mais 290 mais 298 mais 320 mais 260, 270, 315, 320, 290, 312, 280, 288, 320. Tudo isso, deixa eu tirar aqui, tá começando a escrever e não ter espaço. Então tudo isso, a média, somando tudo, tá 44,73. E vou dividir pelo total de coisas que eu somei. A tabela me deu 1, 2, 3, 4, 5, 15 valores. Então eu vou dividir por 15, tá? Então isso vai dar 298,2. Ele quer também que nós determinamos a mediana. Então, para calcular a mediana, eu preciso pegar toda a distribuição e colocar ela em ordem crescente ou ordem decrescente, tá? De valores. Deixa eu só organizar aqui, que aí a gente vê tudo na tela só. Eu preciso organizar isso em ordem decrescente, tá? Ou crescente. Então, primeiro eu vou colocar o menor número que aparece. O ideal é ir riscando eles, né? O menor que eu vejo aqui por enquanto é 260. Então 260. Depois já vou riscar logo para não usar de novo. Depois eu tenho 270. Eu vou riscar também. Depois eu tenho 280. Eu vou tirar aqui da lista. Depois eu tenho 290 duas vezes. Então se aparece duas vezes, eu vou colocar ele também duas vezes. Então, 290. Depois eu tenho... Opa, esqueci 288. Mas eu vou colocar aqui do lado, porque para não riscar, tá? Viu a importância de riscar, né? Depois eu tenho 298. Depois eu tenho 300. Depois eu tenho 302. Que eu vou tirar também. Depois eu tenho 312. E depois eu tenho 315. Opa, faltou 308. 308. 312. 315. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Faltou algum. 1, 2, 3, 4, 5, 15. Quem é que eu esqueci, meu pai eterno? Deixa eu abrir, eu risquei a folha toda, deixa eu abrir ela toda aqui na tela, que é melhor. Só um minuto. Então vamos lá. 302 tá aqui.
308 tá aqui, 300 tem, 290 tá aqui, 298, só um minutinho, 302, 308, 300, 290, 298, 320, pulei os 320. 320 foi 3 vezes, né? Então, 1, 2, 3, verdade. 320. Agora, olha só. Eu tenho 15 números. A mediana é o número que está no meio. Você conta lá 15 números e escolhe o número bem que está no meio. Então, se eu tenho 15 números, você pode contar aí que o oitavo número é o número que está bem no meio entre 15, tá? E de 1 a 15. Então é só contar o oitavo número aí, em ordem crescente, tá? Como aqui eu sei que aqui não vai, esse número aqui, estando aqui, não vai influenciar, é só contar o oitavo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse é o oitavo. Vendo ao contrário, também vai dar no mesmo número. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, a minha mediana é 300, tá? O valor que está no meio da distribuição, tá? Então, com isso eu encerro a live de hoje, tá? A aula. Seria a revisão das questões que nós resolvemos na aula passada. Só vou fazer uma ressalva aqui. E logo no início nós estávamos resolvendo uma questão e aí eu vi um valor diferente do que eu tinha, estava no gabarito. Não sei se vocês perceberam, eu até passei rápido, porque eu estava querendo verificar isso. E daí, fui lá nas minhas folhinhas aqui da aula passada e verifiquei onde é que foi o erro que eu cometi, tá? Deixa eu só pegar a folha aqui correta que eu mostro para vocês a diferença. Essa daqui foi na aula de hoje, tá? Agora há pouco, que foi... Também pega a questão também, tá? Estavam calculando a questão, foi a primeira ou a segunda. Estavam calculando a questão e era para calcular a mediana e o resultado deu 71,42. Eu revirando minhas folhinhas aqui, verifiquei que esse valor ficou errado, tá? E o cálculo correto seria esse. E aí eu vou deixar aqui na tela enquanto eu pego a questão para a gente mostrar onde é que eu errei, tá? Corrigir logo enquanto há tempo. Vou pegar a folha aqui. Aqui, ó. Nessa questão, falava que o total de notas era 54, né? Então, eu tenho 54, que é o total de notas, dividido por 2 vai dar 27. Durante a resolução, eu coloquei 44, era 54. Então, aí deu a diferença de número 10, né? E com isso, mudou a resposta. Então, corrigindo esse valor, tá? Corrigindo esse valor aí, acho que deu uma travada, não sei se me ouviram. Então, corrigindo esse valor, ficaria a resposta correta para a questão, tá? Então, aqui eu encerro a live de hoje, tá? Vou postar essa foto correta e não a outra do vídeo. Eu agradeço vocês por assistirem até o final e acompanhe, por favor, o grupo, tá? Não deixe de estudar. Até mais.